Estamos agora no nosso momento de meditação aqui no Tempo Âncora, e você que tem acompanhado os cultos dos domingos e aqui o nosso encontro, nós estamos em uma série dos salmos chamados Salmos de Peregrinação, o Cântico de Degraus, Cânticos de Subida, Salmos de Romagem, e eles vão do Salmo 120 até o 134, são 15 salmos, né? Onde nós temos uns 4 da autoria de Davi, um de Salomão e os outros não está ali definido quem é o autor. Mas esse número de salmos, né, esses 15 salmos, eles falam da viagem, da peregrinação do israelita que está saindo da sua terra, da sua tribo, da sua casa e indo em direção a Jerusalém, em busca do seu Deus, de adorar o seu Deus, de fazer o seu sacrifício ali, o que era feito no templo, né, levar lá o animal, uma oferta de expiação do pecado. E essa imagem de peregrino, ela na Bíblia, ela é importante porque ela fala de um processo do nosso coração. Nós estamos num processo de direção à presença de Deus, estamos no caminho do Senhor Jesus para vivermos um dia plenamente diante do nosso Deus triuno. É como ser cristão, e aquele famoso livro, O Peregrino, né, John Bunyan, ele está mostrando a viagem do cristão nessa terra até chegar a Nova Jerusalém. Mas aqui nas nossas meditações do Âncora, nós estamos falando da peregrinação mais nesse contexto do coração. Aquilo que acontece enquanto estamos a caminho do nosso destino. Então, hoje nós vamos falar do Salmo 129. E esse Salmo 129, ele traz basicamente duas imagens, né? Os salmos são sempre poesias, e essa linguagem poética, ela vai além da racionalidade, da lógica. Ela traz muita metáfora, traz figuras de linguagem, ela traz imagens que tocam o nosso cérebro racional, mas tocam também a imaginação, tocam o nosso coração, tanto a razão, quanto a emoção, quanto a intuição, a vontade, todas essas funções que compõem a sua e a minha vida. Então, à medida que você entra nessa meditação do Salmo, o seu coração medita nele, vai se alimentando dele, e esse falar de Deus à nossa alma vai nos pondo a caminhar, a continuar no caminho. Se você é um cristão, você já está no caminho, precisa continuar. E justamente é isso que o Salmo 129 fala. Ele fala de uma fé em Deus teimosa, persistente, uma fé que continua, uma fé que sobrevive às lutas. E o Salmo 129, então, fala dessa característica do peregrino, que ele vai atravessando os obstáculos, ele vai atravessando essa jornada difícil, vai vencendo seus desafios. Então eu vou fazer a leitura e depois nós vamos compartilhar um pouco dessas imagens que o salmista traz para nós nessa oração do Salmo 129. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedo envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor.
Então o Salmo 129, ele começa dizendo que desde a mocidade, desde a juventude, e tem nesse salmo, como já foi visto em um outro, uma espécie de estribilho, de coro, ou de uma repetição poética. 2 vezes ele fala assim: muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude. Depois no 2 ele repete: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Essa repetição mostra que o caminho do peregrino insistentemente há a presença da oposição, há a presença do mal, como já foi visto em outros salmos. Agora aqui tá especificado de 2 formas diferentes a insistência do mal ou da oposição no caminho do cristão nessa vida aqui. Por quê? Porque primeiro que ele localiza um tempo da história de vida dele, juventude. Então ele está dizendo, olha, desde muito cedo, desde a minha mocidade, muitas vezes me oprimiram. A palavra opressão é aquilo que pesa, né? Aquilo que nos tira de um andar confortável. Muitas vezes distrai e faz a pessoa desistir do seu caminho. O que o salmista diz nessa oração é que a nossa caminhada com Deus, ela jamais vai ser indolor. Ou se em algum momento ela for alegre, próspera, jubilosa, que você possa assoviar enquanto está no caminho do peregrino, mas isso tem um limite de espaço, de tempo, porque a vida cristã, necessariamente, ela nos conduz não só ao pasto verdejante, às águas tranquilas, mas nos conduz à oposição do mundo que vivemos. A segunda característica que ele diz que a opressão acontece desde muito cedo contra ele. Então, veja, há uma certa data, uma certa localização no cronos dele, na cronologia da história de vida do autor, mas ele não para aí. Aí ele traz a primeira imagem, aqui há 2 principais imagens que podemos comentar. Ele traz a imagem do agricultor e do arado, né? Uma imagem bem característica do mundo agrícola, é o mundo da antiga Palestina. Você notou que ele está dizendo que desde cedo fizeram feridas na vida dele, abriram feridas na vida dele, e a imagem que ele dá para as feridas abertas, então o princípio é que desde muito cedo, e de sempre em sempre, de tempos em tempos, desde a juventude. Eu acho que você também pode usar um pouco essa coisa da agenda, da cronologia, olhar para as circunstâncias da vida e entender que dá para datar, que há sofrimentos que chegam e se nos acompanham na jornada, muitas vezes, chamado de questões abertas, feridas abertas. As feridas abertas são os problemas que não se resolvem a curto prazo e que estão ainda nos machucando. E qual é a imagem da ferida aberta dele aqui? Diz ele aqui: passaram o arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. Passaram um tipo de rastelo, o arado é aquele instrumento que abria aquelas valetinhas, os sulcos na terra da antiga Palestina ali, aquele instrumento de trabalho do agricultor, e ele está dizendo que passaram, hoje nós temos esse passar um trator sobre mim, mas aqui passou o arado sobre as minhas costas e abriram feridas enormes. Essa oração está expondo que as feridas nas nossas vidas são uma realidade concreta. Não é só uma voz poética, que sulcos nas minhas costas foram abertos pelos ímpios, mas é uma constatação histórica, porque ela é desde a minha juventude, e é uma constatação existencial, porque as feridas nos são abertas desde a nossa infância, muitas vezes.
Quantos de nós não sofremos abandono, sofremos violência, sofremos desprezo, sofremos ridicularização, passamos por doenças crônicas, sofremos a questão da perda e o luto. E essas feridas que são abertas no nosso coração, na nossa alma, elas estão muito claras para a onipresença e onisciência de Deus também, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas não é porque você pertence ao Senhor Jesus que não há adversários e que não vão abrir feridas no seu coração, na sua alma. A pergunta que eu faço para você, se você está nessa oração conosco aqui no Âncora, e se colocando no lugar desse autor bíblico, não sabemos quem escreveu o Salmo 129, mas se você fosse a crescer, né, vamos fazer uma heresia, quais são as feridas que estão abertas na sua vida? Quais são as questões que ainda não foram solucionadas, onde você ainda precisa gemer, ou lutar contra, ou clamar nas suas orações aí na sua casa? O que na sua vida teimosamente insiste em permanecer como uma lacuna, como uma incerteza, como uma dúvida na sua mente? Saiba você que o crente, o cristão, aquele que lê as orações e faz dessas orações do peregrino aqui do Salmo 129, as suas próprias orações, pode agora, quem sabe, um dia você possa fazer isso, pega seu caderno, deixa essa imagem entrar no seu coração e se pergunte diante de si mesmo, do seu coração, em silêncio, diante do seu Deus, mas o que está em aberto que se recusa a cicatrizar na minha alma? Será que é lá de trás do meu passado? Ou será que é do momento atual, da vida atual, como adulto que sou? Qual é o nome que você daria para as feridas abertas do seu coração? É claro que muitos de nós já solucionamos questões que você olhando para trás você pode dizer, isso aqui já fui liberto. Essas feridas são cicatrizes, essas não doem mais. Quando a gente recebe de Deus uma graça, ou a gente recebe de Deus a capacidade de entender uma situação, enfrentar, e Deus tira esse fardo do nosso coração, da nossa vida, nós podemos chamar de feridas fechadas, ou cicatrizadas. Você vê a cicatriz, uma cicatriz está fechada, não há mais dor crônica ali, não está ali machucando, né? Aqui não são cicatrizes, são questões abertas. E essas questões podem ser desde uma questão familiar e relacional, um relacionamento quebrado que não se consegue de novo unir, pode ser algo que aconteceu no seu coração emocional, e aqui você poderia, né, dar muitos exemplos, né, se essas feridas são abertas no passado ou se elas são atuais. A necessidade é que você as identifique para que você possa entendê-las, clarificá-las e orar por elas. Eu quero agora fazer eu vou fazer duas leituras aqui hoje no Âncora sobre um livro de J.I. Packer, né? Dr. Packer, ele escreveu aquele famoso livro O Conhecimento de Deus, que é um best-seller, né? Mas aqui é o livro O Deus que nos guia e guarda. Ele não está falando sobre os salmos de romagem aqui, mas ele está falando sobre aqueles que buscam a vontade de Deus. O tema central desse livro é o Deus que nos busca, nos guarda, né? Nos guia e nos guarda, mas o tema central é a vontade de Deus. Mas quando ele está falando sobre isso, ele fala sobre o Salmo 23, e eu quero ler o que ele comenta sobre como nós devemos nos aproximar das imagens contidas nas orações dos salmos. Ele diz assim: no que concerne... Não, esse aqui eu vou ler depois. Eu vou fazer duas leituras, né? A página 41, eu vou ler mais no final. Agora eu vou ler a página 23 do livro. Diz assim: mas por isso devemos observar no papel que ela ocupa no salmo como um todo,
O que significa lembrar que o Saltério é um livro de cânticos. Ele está falando sobre a linguagem dos salmos. É um livro de cânticos inspirado por Deus, cujas letras são escritas em formas de poesia hebraica. O que, por sua vez, significa que devemos estar preparados para mudanças súbitas de uma ideia ou imagem para outra, bem como para o que podemos chamar de imagem secundária, isto é, a utilização de uma nova imagem para ilustrar e desenvolver mais o significado de outra já presente no texto. Esse típico procedimento oriental pode, a princípio, chocar nossas prosaicas mentes ocidentais. Temos de aprender que a boa interpretação bíblica envolve a atitude de discernir e deleitar-se nas imagens apresentadas, tanto quanto a de destilar a lógica de cada passagem. O Dr. Parker aqui está querendo que nós temos que nos deleitar nas imagens contidas nos livros poéticos da Bíblia, principalmente nos Salmos. E esse deleitar é ir muito além de colocar texto e sobretexto do Novo Testamento sobre uma imagem poética do Velho Testamento. Nós podemos fazer isso, porque isso ajuda a nossa racionalidade, a nossa mente lógica. Mas o que Parker está querendo nos dizer aqui, Dr. Parker, é que deleitar significa que eu preciso pegar essa imagem de alguém abrindo a minha costas através de um instrumento de corte, que é um arado, e provocando uma dor bem grande, e nessa situação de alguém que está sendo ferido, nessa imagem, que isso já dura um tempo, desde a minha juventude, o salmista diz, essa imagem nos chama a uma introspecção, ou a um meditar, a soltar um pouco a nossa imaginação e dizer, mas que feridas então estão abertas na minha vida? Quais questões que ainda preciso de direção da vontade de Deus? O que deve nortear a minha oração se eu sou uma alma pesada, se eu me sinto angustiado no momento da minha vida? E se eu paro, deixo essa imagem entrar, o Espírito Santo tem tempo, e eu tenho tempo para ouvi-lo e começar, quem sabe, redigir uma oração pessoal a partir da meditação bíblica. Então ele está chamando a atenção para essa necessidade de deixarmos a palavra nos tocar. Não é tanto o que eu sei da palavra, o que eu faço com as palavras, com a escritura, o meu método de estudar a Bíblia, mas é o quanto a palavra faz em mim, esse processo de iluminação, de inspiração, de escuta pacienciosa, de ouvi-lo. Essa primeira imagem, o próprio salmista dá um resultado desse arado que passou nas costas dele faz tempo. Você notou que ele disse no final do 2, mas jamais conseguiram vencer-me? Isso me salta aos olhos desse salmo, enquanto ele diz que ele está sendo oprimido, mas não vencido. Jamais conseguiram me tombar de vez, me derrotar. Machucaram, mas não me destruíram, né? Estou abatido, mas não desesperado, né? Estou aflito, mas não desamparado, solto ou perdido. E você pode perguntar-se mais como que ele se sente que não está derrotado. Bom, ele vai explicar. Então, o segundo princípio aqui, que além de que a nossa realidade e a nossa vida, nós precisamos conseguir entender que nós vamos ser pessoas feridas, haverá questões que vão ficar abertas por muito tempo no nosso coração, mas que elas têm limites para aqueles que são filhos de Deus. E ele vai explicar por que ele não foi vencido. O Senhor, versículo 4, o Senhor é justo, ele libertou-me das algemas dos ímpios. Ora, a algema dos ímpios é uma outra imagem, é uma imagem de aprisionamento, possivelmente os mesmos ímpios que desde a juventude o fazem ferir através do arado,
mas ele se chama aqui de Deus justo. E o Velho Testamento, Deus é o justo juiz das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros, dos necessitados, dos órfãos, e de toda essa minoria. Deus é o justo juiz. E quando ele traz aqui o caráter de Deus, o Senhor é justo, e ele atribui, ele libertou-me das algemas dos ímpios, o salmista escancara porque é que ele não foi derrotado. Se antes ele disse que eles não puderam vencer-me, porque o Senhor é justo, e ele liberta você de qualquer atadura, de qualquer cadeado, de qualquer algema, de qualquer aprisionamento. Por isso existem essas expressões desde o Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, como eu já havia dito a você, a segunda leitura que eu quero fazer do livro do Packer vem bem de encontro ao que ele está falando aqui no contexto. Ele está falando sobre uma frase do Salmo 23, que é que o Senhor os guia, pelos caminhos da justiça. Então, ele está falando sobre a justiça, o Deus justo do Antigo Testamento, particularmente o Deus justo no livro de Cânticos, que é os Salmos, o livro de orações. No que concerne a Deus, a justiça centra-se na sua fidelidade em manter sua palavra, tanto nas promessas de dar boas coisas aos que nele confiam, ele obedece, quanto nas advertências de que ele tratará como merecem aqueles que o ignoram ou o desafiam. Em decorrência disso é que a salvação e o juízo são apresentados na Escritura como expressões idênticas da justiça de Deus. Para a parte, quando você ouve aqueles termos, libertação de cativos, salvação, são termos para ele que falam da justiça de Deus. E ele arremata com um trocadilho aqui, que já vou explicar para você. A santidade de Deus é sua justiça em intenção. E a justiça de Deus é a santidade em ação. O que o Packer está querendo dizer é que você nunca vai divorciar o aspecto do Deus justo que nos livra das algemas dos ímpios, O Deus justo que nos liberta das opressões, o Deus justo que libertou Israel do cativeiro do Egito e depois do babilônico, A justiça de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela está sempre ligada à sua característica de ser único, especial, da sua santidade, como ele colocou ali. A justiça é a intencionalidade da santidade de Deus. É o Deus que é totalmente diferente, único. Eu sou o que sou, que dentro de quem ele é, da sua identidade divina, santo, 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 como Isaías também o chama na sua visão, santo, 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 quer dizer que nesse esplendor de grandeza do Deus que nós cremos e servimos, a sua justiça emana do seu caráter. Deus é santo e Deus é justo. Agora você pode estar pensando aí, mas a justiça de Deus às vezes para mim tarda, e aí tem uma expressão tarda mas não falha. Eu acho que a justiça de Deus ela tem o seu tempo determinado segundo a soberania de Deus. E um capítulo que me ajuda muito a perceber a justiça de Deus, que é pela fé, como diz em Romanos, no Novo Testamento, a justiça de Deus está ligada a Jesus Cristo, o que nos deixa justo, porque eu e você não somos justos, O capítulo 53 de Isaías é um cântico também, é uma linguagem profética, e ele diz no capítulo 53, verso 3, isso aqui é uma descrição do Deus justo que nos liberta de algemas. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. É uma profecia sobre o Messias, Jesus, Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Daí eu vou pular lá para o 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, deixando Isaías 53 e voltando para a oração do nosso Salmo 129, é muito bom a gente perceber que o Deus justo no Salmo e da oração do 129 é o que faz você vencer. E Jesus, como servo sofredor, ele sofreu todo tipo de feridas. O abandono, o desprezo, a dor física, emocional, traição, negaram ele. E quando você olha para essa linguagem do Isaías 53, que está, uma profecia sobre o Messias, e você percebe assim a verdade de que o próprio Jesus guarda ainda, depois de ressurreto, nos evangelhos, guarda as cicatrizes da crucificação, dos pregos nas mãos. Jesus vivo está e ele entende todo tipo de dor, as feridas que você pode ter, aquilo que abriram na sua alma contra a sua vontade, aquela pressão que fizeram contra a sua vida. Todo tipo de angústia, de sofrimento, como diz o texto, de opressão, foi vencida na cruz por Jesus. Está vencida a morte, o pecado. Ele leva sobre si. E o castigo que nos traz a paz, então a justiça de Deus foi feita em Jesus. O castigo e a ira de Deus foi sobre o Filho. Deus Pai está olhando para nós hoje através do Deus Filho. Então, por isso nós somos justificados pela fé. Cremos em Jesus e sabemos que Ele é o companheiro do peregrino, do viajante que está nesse caminho. Ele é a boa companhia que consegue colocar nas nossas feridas o remédio certo. Tem o seu tempo correto em nos trazer a paz para as angústias da alma. Tem a provisão no tempo oportuno, no kairos de Deus, no tempo exato da vontade de Deus, para satisfazer e responder às suas orações. Você não está sozinho. Podemos dizer, 1 ano e 3 meses de pandemia, Mas é 1 ano e 3 meses de companhia. Não sei se você pegou Covid ou não pegou, se você está empregado, desempregado, se você perdeu alguém ou não. Mas todas essas circunstâncias, o Senhor é justo e perfeito e Ele acompanha os seus. Então essa primeira imagem do Deus que é justo, o Deus que acompanha e faz com que as feridas que abriram nas minhas costas, como diz o Salmo, o arado que passou sobre as minhas costas, o Senhor ainda assim é justo. Ele não impediu que as feridas fossem abertas, mas Ele há de passar o bálsamo, o remédio correto para isso virar cicatriz. O povo de Deus é o povo que pode ter feridas. Os ímpios podem abrir feridas, a vida pode abrir feridas na sua vida e na minha vida. Mas o Senhor Jesus transforma, limpa as feridas e vai transformá-las. Creia nisso, tenha fé nisso, em cicatriz, em algo que nós vamos olhar e glorificar o Senhor e entender como Jó entendeu. Eu conhecia-te de ouvir, mas agora meus olhos te contemplam. Vamos para uma segunda imagem que essa oração nos traz, que é uma imagem mais simples.
E a segunda imagem que ele nos dá, você percebe, é a imagem do capim seco, ou da grama seca, ou da erva que está no solo com pouca terra, né? Um solo rochoso que tem um pouquinho de terra. E aqui essa imagem é uma imagem que traz o tom do coração do salmista, que está aqui reivindicando na sua ira pessoal pelo que ele está sofrendo. Então ele não está indiferente à dor que ele passa, ele traz. Muitos salmos de Davi tem isso, né? Ele traz aquela linguagem forte, onde quer que Deus quebre os dentes dos seus inimigos, por exemplo, né? Que Deus elimine o mal, que Deus destrua os adversários. Essa linguagem forte está aqui, mesmo que aqui não é um salmo de Davi, e ele diz assim: retrocedo envergonhados todos que odeiam Sião. Sião aqui é sinônimo de Jerusalém. Sejam como capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fartos. Que essas pessoas que ímpios, não tementes a Deus, que tentam obstruir o teu caminho, o meu caminho, que nos provam, nos tentam, as adversidades que insistem às vezes a perseguir o crente, o cristão, que eles sejam como capim que não tem vida. Ele está ali, a grama que cresce ali, nossa linguagem que é terraço, mas essa erva que não vai conseguir ter raízes por causa do solo, e não vai adiantar porque quem faz a colheita não vai juntar isso, porque isso não tem fruto, não tem resultado. É algo passageiro, transitório, derrotado. Não serve para os ceifeiros, diz aqui, e nem para ser visto pelos olhos, porque se você olha o último versículo, ele está dizendo que nem aqueles que passaram, um vizinho que passa ali pelo campo não vai poder fazer uma saudação honrosa e comum da época, dizer Deus abençoe vocês aqui, porque não vai dar nem tempo, porque aquilo lá secou, não cresceu, teve vida rápida, curta, não vai poder ouvir as frases que ele termina, seja entre vocês a bênção do Senhor, porque não vai ter nada para ser visto, não vai receber a bênção do Senhor. Não vai ouvir nós o abençoamos em nome do Senhor, que é a última frase do Salmo. Não vai ter essa escuta de bênção, de bendizer, não vai ser reconhecido por um transeunte que passe por esse terreno, ou nem por um vizinho que vai ver ali se cresceu algo. Não vai ter essa possibilidade. A impiedade, a injustiça, a adversidade, as forças anticristo, elas já foram derrotadas. Elas estão presentes na nossa vida, estão presentes nesse mundo por tempo já delimitado por Deus. Estão aí se opondo, mas na soberania de Deus, essa imagem nos diz que eles são como um capim que está num terreno rochoso que amanhã já secou. Ninguém mais vai saber dele. Não tem continuidade. Não tem como ter vitória sobre os propósitos e planos de Deus para a sua vida e para a minha vida. Terminando a nossa reflexão do Salmo 129, novamente quero voltar para o texto de Isaías 53. Diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Esse é Jesus. E interessante que os textos começam dessa linguagem poética do Isaías, são poemas também, pelo menos essas partes aqui, como sendo Jesus o desprezado. Mas após o seu sacrifício para a salvação, para a justiça de Deus, como é o texto que nós vimos no Salmo, a justiça de Deus é satisfeita porque Cristo pagou alto preço dessa justiça.
Jesus aqui está como forte e grande vencedor. É a mesma palavra vencedor que esse salmista diz quando ele diz: mas jamais conseguiram vencer-me. Fique com essa frase no seu coração. O Senhor Jesus Cristo é pleno em vitória. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. E a vitória de Jesus, que hoje está a sua majestade, né, nessa imagem do Apocalipse, à direita do Pai, ele é o Rei dos Reis e ele reina. E ele que nos traz a vitória de todo tipo de enfrentamento que você possa estar vivendo e passando. Mas essa vitória acontece para nós por graça, não por desempenho. Nós não curamos as nossas próprias feridas. E nós não nos libertamos das algemas que podem prender pés e mãos. Nós não vencemos o diabo. Nós não vencemos o mundo, e muito menos a nossa própria natureza humana, que é a carne, sem a presença do Senhor Jesus. Então o peregrino é a pessoa que entendeu isso, é o discípulo, é o seguidor, que entende que o seu mestre está com ele e concedeu a vitória. Não é que Jesus vai nos dar, ele já nos tem dado a vitória. Então permaneça firme nessa âncora da fé, que gera esperança viva em Jesus Cristo nesses dias. Convido você agora a orar. Senhor Jesus, que Teu Espírito traga vida a essas palavras lidas e comentadas aqui. Que o Senhor renove a nossa confiança e a certeza que o Senhor tem levado sobre si, já levou sobre si os nossos pecados, e o castigo em Ti, Jesus, nos trouxe perdão, nos trouxe a paz e a vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, por tremenda vitória e a companhia, porque o Senhor está vivo. Nós somos o povo que está acompanhado pelo Senhor nesses dias maus, Senhor. Nos dê, Senhor, a renovação da esperança, nos dê a condição de olharmos as nossas vidas e sabermos que o Senhor cura as feridas da nossa alma, porque o Senhor é justo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Terminando, quero dar aquele aviso que nós estamos dando no nosso tempo âncora aqui, que nós estamos com aquela ideia de fazermos 4 estudos no Evangelho de João para pessoas que estão novas na caminhada com Jesus, ou que querem aprofundar um pouquinho o estudo no Evangelho de João. Esse projeto chama-se Entre Amigos, um bom lugar para você estar. Agora, se você não tem nenhum amigo na igreja, nenhum conhecido, você é bem-vindo, porque nós vamos formatar pequenos grupos e vai ser online, numa plataforma, né, o Zoom, o Google Meet, algum desses. Aí você vai poder interagir conosco, e para isso você precisa se inscrever através do WhatsApp da igreja. Se você conhece alguém, se você quer convidar alguém, são só 4 semanas, nós queremos começar, já estamos fazendo a inscrição em julho, queremos começar em agosto, então está lançado o convite, tá bom? Então, até semana que vem.